We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Bom dia para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. Nos comentários passados nós falamos sobre o livro de Esdras e falamos sobre o livro de Neemias. O livro de Esdras, como a gente já viu, ele retrata a saída do povo do cativeiro, liberados pelo agora um novo rei chamado de Ciro, e ele libera esse povo para voltar para Jerusalém, para fazer a reconstrução do templo que foi destruído por Nabucodonosor após a invasão, para pegá-los e levá-los para a Babilônia. E aí, então, liderados por Belsazar, eles vão em direção a Jerusalém e lá eles fazem a reconstrução do templo e depois um novo grupo vem para fazer a reconstrução espiritual, liderados por Esdras, que era escriba, doutor da lei. E o final do livro de Esdras termina com um divórcio coletivo, porque muitos haviam casado com as mulheres dos babilônicos, eles traziam as imagens, os seus costumes. Então Zorobabel dá um conselho a Esdras, e Esdras aceita esse conselho, faz um divórcio coletivo, manda todo mundo embora, para que a reconstrução fosse mais eficaz. Poderia até não ter feito isso, mas isso aí deixa para outra hora, porque nós vamos trabalhar agora o livro de Esther. O livro de Neemias fala da reconstrução dos muros, Neemias recebe a notícia através do seu irmão que a cidade estava desprotegida, estava sem muro. Então Neemias fica muito triste. O rei percebe, pergunta o que Neemias acaba falando, e o rei então o libera para que ele fosse até Jerusalém reconstruir os muros, que foi no tempo recorde de 52 dias eles fizeram aqueles muros. E termina o livro também com o divórcio coletivo novamente. Depois de 30 anos, eles continuaram fazendo as mesmas práticas, se associando a pessoas que Deus não queria que eles se associassem. E aí há um divórcio coletivo novamente. Uma coisa interessante, o livro de Esther é num período intermediário entre Neemias e Esdras, cronologicamente. Esses livros no Velho Testamento, eles eram juntos, Esses livros eram juntos, Após o tempo, os cristãos resolveram fazerem dois livros, a história de Esdras e a história de Neemias. E agora entra a história de Esther, que há alguns personagens que se destacam nessa história, que é a própria Esther, que era chamada de Hadassa, e o nome dela foi mudado pelos persas. Tem a rainha Vasti, o rei Assuero, que também é conhecido como Xerxes I, pai de Artaxerxes, aquele que liberou Neemias para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Amã, o cruel, que queria matar todo o povo judeu, Então aí a gente começa a história. Essa história, ela começa com o seguinte relato: o rei Assuero convoca vários satrapas e governadores para um banquete que seria realizado no período de 180 dias. Esse reino era muito extenso, ele ia da Índia até a Etiópia. E o que era satrapa? Satrapa era aqueles que cuidavam da satrapia, era uma região enorme, e ela era subdividida, e havia governadores nessas satrapias, nessas repartições, colocando assim. Inclusive Neemias era governador de Judá, E ele convida esses homens importantes, e esses homens ficam durante 180 dias em Suzã,
bebendo, festejando. Alguns dizem que eles estavam se preparando para entrar, invadir a Grécia, mas isso não teve sucesso, mas isso é história, né? E no finalzinho dessa festa, durante 7 dias, o rei vai e convoca o povo mais simples, o povo mais, né, comum, a plebe, né? E convida para que façam parte do banquete, e convida a rainha Vasti para que venha participar, que venha aparecer perante a todos, né? Ele queria exibir a sua rainha também, e ela resolve não ir, ela diz que não quer ir. E aonde estava a rainha Vasti? A rainha Vasti estava no outro banquete com as mulheres, dos príncipes, dos governadores, né? E aquilo soou mal, e o rei ficou sem saber muito bem o que fazer, segue o conselho de alguns conselheiros, né, uma redundância, que diz o seguinte, o líder deles, né, Memucan: olha, vamos mandar a rainha Vasti embora, para que sirva de exemplo, porque senão as outras mulheres vão fazer o mesmo com seus maridos, não vão obedecê-los. A rainha, ela era a rainha, né? E as pessoas seguiam os exemplos dela, né? E vamos fazer um concurso para colocar uma mulher no lugar dela, uma nova rainha. Então o rei se agrada dessa saída, dessa solução, manda Vasti embora, faz um decreto ainda colocando os homens como líder da casa, que as mulheres deveriam obedecer os seus maridos. Ele faz esse decreto, espalha pelas 127 províncias e manda comissionados para escolherem mulheres nessas regiões. E aí começa a escolha dessas mulheres, e a Esther é classificada. Eles levam Esther para o harém A. Havia 2 haréns, o harém A e o harém B. Harém B era que as mulheres do rei, e o harém A era das moças, né? Aquelas que ainda não eram esposas do rei. Então aparece agora Mardoqueu, que algumas traduções chamam de Mardokai. Mardoqueu era primo pai de Esther. Esther ficou órfã quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém e matou seus pais. E a lei diz que o parente mais velho deve cuidar dos mais novos num caso desses. E aí Mardoqueu cria Esther como se fosse filha. E ele orienta ela de não falar que ela era judia. E ele vai lá todo dia, lá na frente do harém, pede notícias dela, porque ele não poderia chegar até o harém. Mardoqueu era funcionário do Estado, né? Ele era um chanceler, cuidava dos negócios dos estrangeiros, mas ele não tinha acesso até o harém. Então ele precisava que alguém fizesse essa mediação. E aí ele está acompanhando tudo que está acontecendo com a sua filha, para saber se ela está bem. E realmente ela estava sendo cuidada muito bem, tinha 7 mulheres cuidando dela, perfumes e tudo do melhor, para que ela se apresentasse da melhor maneira para o rei. E chega o dia dela se apresentar ao rei. Ela poderia até pedir presente, mas ela resolve nem pedir presente. E o rei, quando a vê, no capítulo 2, ali no versículo 17 do livro de Esther, diz que ele se afeiçoou dela, passou a amá-la, e a sua busca cessa ali. E ele vai e coroa Esther como rainha. Agora uma judia se torna a rainha da Pérsia. E logo depois ele vai e chama Amã, nomeia Amã como chefe dos príncipes. Amã, a Bíblia fala que ele era agagita. E o que é ser um agagita? Ser um agagita é ser descendente de Agag. E quem era Agag? Rei dos Amonitas. E quem eram os Amonitas? Inimigos históricos de Israel. Os Amonitas, eles foram os primeiros a
tentar destruir o povo de Israel, quando eles saem do Egito. No deserto eles lutam contra o povo de Israel, e essas batalhas elas se tornam constantes. Eram inimigos cruéis, eles arrancavam os olhos dos seus oponentes, cortavam o ventre das mulheres, né? Então eles eram muito cruéis, e eles tinham essa inimizade com o povo judeu. Inclusive Deus manda Saul exterminar todos eles, e Saul desobedece, né? E no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel fala sobre essa desobediência dele, e ele perde, Saul, o primeiro rei de Israel, perde o seu reinado por não ter matado Agag. Samuel vai lá e mata Agag, mas Saul perde o seu reino, e Davi foi logo depois ungido para ser o rei de Israel. Então essa briga ali era uma briga histórica. Amã e Mardoqueu eram inimigos históricos, né? E por que eu estou contando toda essa história? Para vocês entenderem que não era só aquele momento ali que impulsionava tudo que ia acontecer no decorrer dessa história. Amã, então, ele passava pelas ruas, né? E as pessoas eram obrigadas a reverenciá-lo, porque o rei fez um decreto que assim acontecesse. E ele descobre que tem um homem que, quando ele passa, não faz reverência. E quem era esse homem? Primo pai da rainha Esther, Mardoqueu. E ele vai lá e manda alguns soldados saber por que esse homem não o reverencia. E ele descobre que esse homem é judeu. E aí se acende uma ira, né, nesse homem contra Mardoqueu, mas também contra os judeus. Logo depois desse acontecimento, Mardoqueu presencia uma trama, ele presencia um complô contra o rei. Dois soldados estavam maquinando em matar o rei, e ele ouve essa conversa e manda o recado para a rainha Esther, que havia dois homens fazendo um plano para matar o rei. A rainha Esther vai e fala para o rei Assuero desse plano. O rei Assuero convoca esses dois, descobre que realmente eles queriam matá-lo, e ele manda esses dois para a forca. E essa história começa a fazer parte do livro de Crônicas. Havia um livro dentro do castelo que ali eles registravam os grandes acontecimentos, e Mardoqueu foi parar nesse livro, seu nome, a sua história, o que ele tinha feito, o livramento que ele tinha dado ao rei. Mas essa história entra no esquecimento, nada ali é dado, nada ali foi feito, e Mardoqueu, né, com raiva, com ódio dos judeus, ele vai e conversa com o rei, né, após isso aí que aconteceu, ele conversa com o rei para persuadir o rei a fazer um decreto para acabar com todos os judeus. O rei vai lá e bebe junto, e ele fica meio alcoolizado, meio alto, né, conforme fala, e Amã vem com a proposta que seria de matar todos os judeus, mas ele fala o seguinte: olha, tem um povo, rei Assuero, que não obedece às suas leis. E aí ele pergunta quem são, ele fala, são os judeus. Vamos fazer um decreto para matar todos eles. E ele, para reforçar esse pedido e convencer o rei a realmente assinar esse decreto, ele vai e oferece uma quantia milionária para colocar nos cofres públicos. E o rei aceitou a proposta, faz o decreto, para que esse decreto corresse todas as 120 províncias, né, que demorava muito para que isso acontecesse. Alguns dizem que demorava 6 meses para o decreto correr em toda a região. E aí ele joga o Pur, que é uma ocasião que marca esse livro. Alguns chamam de Purim. Purim é plural de Pur. E o que é jogar o Pur? Jogar o Pur é jogar os dados ou as pedras
E aí, como a gente tem aqueles dadinhos cheios de números, né, dos lados, eles tinham o pur, era um cubo de barro, e ali eles já tiravam a sorte, e eles jogaram o pur para quê? Para saber qual dia que seria o genocídio, que eles exterminariam todos os judeus. E Mardoqueu, quando sabe dessa notícia, desse decreto, ele entra em desespero, começa a chorar, ele se veste de saco, coloca cinzas na cabeça, e assim vários judeus fizeram também. E ele tem a ideia de falar com a sua filha, que é a rainha, para ver se consegue contornar essa situação, porque o decreto do rei, quando batia o martelo, quando ele assinava, quando ele carimbava com o seu anel, ninguém podia revogar mais essa lei, nem ele mesmo. E ele vai e tem a ideia de conversar mandar um recado para a rainha Vasti. Ela fala o seguinte: olha, eu não vejo o rei tem mais de 30 dias. E ela não poderia chegar perto do rei, porque se o rei não chamasse, ninguém poderia chegar perto dele, salvo se ele estendesse o seu cetro, e aí a vida daquela pessoa era poupada. E ela vai falar isso para Mardoqueu: olha, o seu pai, eu não vejo o rei há 30 dias, eu não posso chegar lá porque ele vai me mandar eu me matar. Ele não mandou me chamar. E aí, trazendo para minhas palavras agora, ele fala o seguinte: olha, se você não falar com ele, você vai morrer do mesmo jeito, porque você também é judia, vai morrer seus parentes. E mandou de volta esse comunicado. Então ela resolve fazer o seguinte: vamos convocar todo o povo a jejuar durante 3 dias. Interessante que esse livro não fala o nome de Deus, mas a presença dele é constante, o livramento dele é perceptível. E durante 3 dias que eles jejuaram, logicamente, eles oraram a Deus, pedindo misericórdia, pedindo a atuação de Deus, e Deus assim atendeu. Tanto que ela, depois desses 3 dias de jejum, ela vai em direção ao rei, o rei estende o seu cetro, porque o rei também a amava, e pergunta o que ela quer, e ela diz que queria fazer um banquete entre ele, o rei, né, Assuero, e Amã. Os 3 fariam um banquete, e o rei então vai, convoca Amã fica orgulhoso, na maior alegria, né? Vai para o banquete, comem, e chega um momento que o rei pergunta a ela: o que você quer? E o rei falou: olha, eu te dou até metade do meu reino, se você quiser. E ela resolveu não pedir o rei o que ela queria. E então o que acontece? Há um período em que o rei, ela convida novamente depois eles para um novo banquete, né? Mas há um momento em que o rei fica sem dormir, porque ele não conseguia dormir, né? E naquela noite que ele não consegue dormir, ele chama alguns eunucos para ler o livro de crônicas, para ver se ele conseguia dormir. E quando ele lê aquele livro de crônicas, eles leem a história de Mardoqueu, que o livrou da morte. E ele pergunta: o que fizeram com esse homem? Alguém deu honras a esse homem? Não foi feito nada. Então nós vamos honrar esse homem. E ele chama Amã, né? No dia seguinte, Amã vai conversar com ele, e o rei pergunta a Amã: o que se faz para honrar um homem? E Amã, achando que era ele, né, fala: olha, tem que colocar ele no cavalo, que o rei já andou, com o brasão real, uma coroa na cabeça do cavalo, alguém gritando: olha, é assim que o rei faz quando quer honrar alguma pessoa. E aí o rei fala assim para Amã: então você vai e faz isso com Mardoqueu. A humilhação de Amã foi muito grande, porque Amã teve que sair na cidade honrando Mardoqueu para todo o povo, e aquilo acendeu a sua ira, né? E ele fala com a sua mulher Zeres, e a sua mulher tem uma ideia: olha, manda fazer uma forca para enforcar esse homem. E aquilo aliviou o coração de Amã. Amã mandou fazer uma forca lá com a altura de 50 côvados,
O que é côvado? Cotovelo até a ponta do dedo, no meu dá 40 centímetros, 50 côvados vezes 45, dá mais de 20 metros de altura. Ele mandou construir essa forca para que fosse enforcado Mardoqueu nela. E chega o momento do banquete, né, o novo banquete. Eles vão, o rei Assuero, a rainha Esther e Amã, né, se reúnem novamente para o jantar. E chega lá, a rainha Esther revela o que ela quer. E ela fala o seguinte: olha, tem alguém querendo matar o nosso povo. E ele fala: e quem é esse homem? Ela fala: é Amã, que estava ali do lado deles. Esse homem ruim, esse homem cruel. E aí Amã entra em desespero, o rei, né, fica atormentado, sai dali para respirar e pensar o que vai fazer com Amã. Porque até o presente momento ninguém sabia que Esther era judia, e ali ela revela que ela era judia, que Amã queria matar o seu povo. E aí o rei sai, e Amã se desespera, vai ali perto de Esther pedir: olha, não deixa que aconteça nada de mal comigo, me desculpa. E o rei volta. Quando volta, Amã está ali perto da rainha Esther, e ele fala: além disso, tu ainda quer tomar minha mulher? E ali o rei vai e decreta que ele seja morto. E aonde ele foi morto? Naquela construção que ele tinha mandado fazer anteriormente, da forca que seria para Mardoqueu. Ele foi enforcado naquela forca, né? Em conclusão dessa história, o povo de Israel foi libertado porque o rei teve que fazer um novo decreto. Ele fez o decreto seguinte, que o povo judeu agora poderia se defender dos seus inimigos, que eram muitos. E aí fez com que esse decreto fosse em todas as regiões antes de chegar o dia marcado. Vocês lembram que eles jogaram o Pur? Eles jogaram o Pur para saber a data que seria o genocídio. Seria 28 de fevereiro. E eles conseguiram passar o novo decreto para todos os judeus em todas as regiões, em todas as províncias. E os judeus se defenderam e venceram, né, a luta contra os inimigos. E a partir desse momento eles começaram a comemorar o dia do Purim. Até hoje eles comemoram o Purim, eles colocam máscaras, e são 2 dias, né? Os que estão fora de Israel, de Judá, de Jerusalém, eles comemoram um dia antes do dia que eles comemoram lá. São 2 dias, né? Eles botam máscara. Na época eles colocavam máscara para não identificar quem eram as pessoas que estavam comemorando. Logicamente a tradição continuou. Conclusão dessa história: Mardoqueu foi honrado, passou a ter tudo o que era de Amã, inclusive as suas terras e o seu cargo também. E a gente vê que Deus livrou esse povo de um genocídio que mais tarde, novamente, um homem chamado Hitler tentaria cumprir essa missão que é do anticristo, acabar com o povo de Deus. Se você gostou do nosso comentário, deixa um like, e se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. E o que a gente aprende com essa lição? Que quando a gente tem algo importante para fazer, algo difícil, a gente precisa jejuar, orar, né, para que a gente ganhe mais autoridade sobre esses inimigos, né? Então fica aí o nosso comentário. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua casa, a sua vida, sua família, e que tudo viva bem, né? Aguardamos você no próximo comentário.